E talvez é uma briga por um protagonismo, uma briga para ver quem manda mais, uma briga porque eu quero que seja do meu jeito, né? E aí acaba passando por cima daquela cordialidade, daquela prudência que existia no passado. Olá, Capricórnio! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Capricórnio. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Capricórnio, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às 10 cartas para Capricórnio. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Será um prazer te atender. Vamos lá, 10 cartas para Capricórnio. Fundo do deck, a carta do sucesso, 6 de ouros. Capricórnio, eu vejo uma questão aqui, saíram muitos homens nessa mesa. Está relacionado ou ao lar ou à empresa, ao trabalho, ou pode ser também uma empresa familiar, tá? Porque já saiu a carta do poder, que é o núcleo, é a base de tudo, tanto profissionalmente quanto no âmbito familiar. Saiu também o As de Paus no bloqueio. Então, a gente tem que ver o seguinte: As de Paus, 2 de Paus. Então, este fogo aqui, quando ele está concentrado, ele fala sobre uma coragem. Mas no seu mental já saiu o 2 de Paus, né? A sequência dessa primeira carta, que é o domínio, que fala sobre atritos, conflitos. Então, eu tô vendo aqui muito fogo dentro desse sistema, que pode ser uma família ou uma empresa. Eu acho que é muito cacique para pouco índio, sabe? Para mudar, para mandar na empresa. E vem a carta do carro no inconsciente falando, é uma vontade de ir embora, de puxar o carro, porque do jeito que tá, fica muito difícil permanecer no meio desse conflito todo. Vem uma energia muito forte de ego pelo diabo aqui, tá? No passado, a prudência mostra, talvez as pessoas tivessem mais prudência, tivessem mais tato, tivessem mais filtro para se relacionar, para falar, para dar as suas opiniões, né? Porque aqui mostra que algo foi construído, existiu um método, porque Sol em Virgem fala sobre metodologia, sobre protocolo, sobre uma retidão, uma rotina. Então, aqui no passado existiu tudo isso, dentro da empresa ou dentro do lar, tá? Mas agora, alguma coisa aconteceu, porque sai a carta do diabo falando sobre uma potência excessiva, tão potente que está levando a conflitos, né? E talvez é uma briga por um protagonismo, uma briga para ver quem manda mais, uma briga porque eu quero que seja do meu jeito, né? E aí acaba passando por cima daquela cordialidade, daquela prudência que existia no passado. Existe aqui a carta do prazer, então é interessante porque eu não vejo que seja, por exemplo, numa empresa, eu não vejo essa empresa em crise. O que eu vejo é que parece que subiu para a cabeça, sabe? Porque tá tendo sucesso aqui. Só que o excesso aqui do fogo, dessa potência, dessa coragem, parece que perdeu a medida, né? Realmente, como eu falei, tá vivendo no excesso, né? Ao redor vem alguém
mais num perfil mais passivo, que é o príncipe o cavaleiro de ouros, que olha de longe. Talvez seja o dono desta empresa. Ou então, se é uma empresa familiar, aqui seria a figura mais velha, né? Por exemplo, o pai, que foi um avô, alguém que construiu essa família e essa empresa, né? Alguém que constituiu. Mas no bloqueio saiu o eremita. Tem uma situação bem específica que eu vou colocar aqui. Se é um caso de empresa familiar, talvez você perceba que, apesar de ser uma empresa bem sucedida, e às vezes as pessoas misturam as estações, né? Porque por ser família, às vezes ultrapassa alguns limites, mesmo em discussões, em apontamentos. E apesar de ser uma empresa próspera, porque tem um sucesso, parece que não é a sua missão, porque no inconsciente você quer puxar o carro, e aqui o desejo do eremita também é sair fora. É algo muito específico dessa mesa, tá? E o príncipe de copas provavelmente é essa pessoa que acha que manda em tudo, manda mais que os outros, e é alguém que sim, é bem sucedido, tem tato pro negócio, tem o feeling realmente, mas esse lado humano tem algum bloqueio, né? Não consegue separar o homem da máquina, acha que tudo é tudo ao mesmo tempo agora, né? Aqui fala uma falta de tato. Então, uma situação bastante específica para Capricórnio, e vamos ver o que mais o tarot fala aqui para essa pessoa que está querendo sair fora desse lugar que acho que muitas pessoas aí, se você tem amigos, outros parentes, né? As pessoas, elas fantasiam muito, elas acham que, porque tem sucesso, que são as mil maravilhas. E na verdade, não. E talvez você esteja com dificuldade até mesmo de se expressar com relação a isso, porque sempre vem um julgamento falando, mas você tá reclamando de barriga cheia, sabe? Ó, aqui fala, você tem as suas vontades, elas ficaram em segundo plano, elas estão represadas, você está buscando um jeito de satisfazer a sua vontade, né? Mas para satisfazer a sua vontade, vai ter frustração. Pelos 5 de espadas, essa carta que fala de derrota, é como se você não quisesse sair de mal das pessoas, sabe? Você quer sair numa boa, porque fechou com a carta da paz. Mas eu não sei se isso vai ser possível. Ó, 2 reveses aqui. A derrota e a preocupação. Princesa de Copas. Para algumas pessoas, você, como eu falei, parece que você está reclamando de barriga cheia, que você tem a oportunidade, talvez aí o negócio seja de família, você nunca vai ficar desempregado, mas você não está conseguindo se encontrar, se encaixar nessa dinâmica, né, que tem aí das pessoas e do negócio em si. É como se o tarot mostrasse que para algumas pessoas você está trocando o certo pelo duvidoso. Porque a princesa de ouros é aquela que testa o chão antes de pisar. É alguém que tem o freio de mão puxado no sentido, eu serei muito prudente, eu não vou trocar aquilo que é o meu ganha-pão por uma aventura, né? Então, existe uma preocupação financeira com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, existe o sonho e a coragem de realizar, né? Aqui fala sobre ideais, que você tem muitos ideais e que você não tá deixando para depois. E isso, às vezes as pessoas não entendem. Elas acham que você tá viajando, né? Porque aquilo que é um ideal não tá na tua mão, né? Tá, a princípio, só na tua cabeça. Mas é isso mesmo. É isso mesmo que você tá buscando. Ó, quanto mais você se conhecer, mais perto do ideal. Olha, várias pessoas envolvidas aqui. Talvez o medo aí de decepcionar seja isso também. Parece que você está no meio de uma relação, tá? Saem duas figuras. O príncipe de paus com a princesa de paus.
e um intermediário aqui, como alguém que se aprofunda nas questões, que se conhece, que não tem medo, talvez, de errar ou de ousar, né, de fazer diferente. Então, eu vejo que as pessoas não gostam da ideia de você ficar longe, de te perder, porque existe aqui um triângulo. Ó, as interferências para que você caminhe. O tarô me diz, realmente precisa concluir essa etapa, você tá perto dessa conclusão, desse fechamento, tá? Mas é lutar contra as interferências, porque as pessoas não te querem longe, elas te querem por perto. Só que chegou o momento da travessia pelo portal, tá? A carta do Eon fala sobre início de uma nova era. É hora de você apostar nos seus projetos e não ficar mais à mercê das outras pessoas. Aquilo que elas fizeram deu um retorno, foi algo bom, mas não é o que faz o seu olho brilhar. Então, isso tem que ser respeitado também. Mesmo, né, e aliás, principalmente se for um negócio de família. Se você ficar parado neste lugar, se você não for para o seu lugar de verdade, o seu reconhecimento pela carta do Sol vai pro buraco, que é a carta do fracasso, tá? Então, aqui pede que você tenha, assim, esta coragem de enfrentar o novo. Por mais que as opiniões ao redor sejam contrárias. Ó, você vai buscar, não tem jeito, você vai buscar aquilo que te satisfaz com relação ao trabalho. Exatamente isso. Ah, não dá mais. Você cumpriu aí uma missão, você teve experiências, você deve ter formado aí um repertório bom nessa área, mas você não se vê fazendo isso o resto da sua vida. Você tem outras habilidades aqui. Você tem criatividade. E aqui fala, você não tem medo de mudar. No geral, as pessoas vão achar que você tá agindo somente por impulso, tá? Vai ser a opinião de mais de uma pessoa que você age por impulso neste primeiro momento. Isso vai te deixar chateado, sim. Mas, ó, termina com o ganho. Você tem que fazer aquilo que seu coração manda, tá? Vai ficar chateado com a opinião das pessoas, com aquela crítica disfarçada de elogio, mas você tem a capacidade, e aqui a carta da força ocupe o seu lugar, siga em frente, faça aquilo que deve ser feito por você, não pelos outros. Pare de achar que você tem que gerenciar o problema dos outros, tá? Principalmente se é alguém aí da família. E fala sobre os ganhos. Aqui é hora de você colher os frutos, de você ter os louros da vitória para si, tá? Sem intermediários. É uma coisa sua, realização pessoal. É isso que o tarô mostra. Então, eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim, eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.